Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor, amém. Estou aqui para mais uma quinta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para bendizer o nome dele, por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer. Amém. Glória a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer, por todos os livramentos estabelecidos ocultos, que eu não vi, você não viu, mas ele nos livrou, por amor às nossas vidas. Livrou a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, amém. Deus é soberano, poderoso e magnífico em poder, em nome de Jesus. Ele é magnífico em poder e graça, aleluia. Os favores dele são imensos sobre a minha vida, a sua vida, a minha casa e a sua casa. Amém? A minha família, a sua família. Em nome de Jesus. Só engrandecer e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, porque nós cremos que Ele irá fazer grandes coisas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, porque nós temos uma palavra e uma promessa. Amém. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora eu quero te render graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer. Pelas bênçãos alcançadas, adquiridas, eu quero te agradecer por todos os livramentos que o Senhor me concedeu e concedeu a minha casa, a minha família, que o Senhor concedeu cada ouvinte desta palavra, Senhor, e sua casa e sua família. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por nos livrar de todo o laço do passarinheiro. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por nos livrar de toda maldade, nos livrar de todo o laço, de todo o embaraço, de toda coisa feita, enviada, projetada contra as nossas vidas. Obrigado por nos livrar de todo encantamento, de toda palavra de maldição lançada. Muito obrigado por nos livrar de toda inveja, de toda maldade dos corações malignos, traiçoeiros, enganadores, mentirosos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Porque o Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor escuta conversas que nós não escutamos. O Senhor, os seus favores são liberados sobre as nossas vidas e eu quero te agradecer em nome de Jesus. Obrigado pelo amor que não morre, pela nova aliança que se renova a cada manhã. Obrigado. Obrigado, 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 aleluia, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que você vai fazer, no nome de Jesus. Me livre de toda traição, de toda falsidade, de toda inveja, de toda maldade, Senhor. Nos livra de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Começa a consumir, confundir um dos nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, desfaz toda maldade contra as nossas vidas. Permaneça, Senhor, não prevaleça nenhuma maldade contra as nossas vidas. E não permita que Satanás usa ninguém contra as nossas vidas neste dia, em nenhum dia da nossa vida, em nome de Jesus. Começa a cancelar e desfazer toda obra do mal, toda língua maligna, toda inveja, toda pessoa maldizente, fofoqueira, intrigueira, invejosa contra as nossas vidas, caia por terra agora. Não permita que nada, em nome de Jesus, que nada, nem ninguém, atrapalhe o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a tua palavra diz que operando o Senhor nada nem ninguém poderá impedir. Tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não prosperará, não prevalecerá. E nós cremos que assim será, porque essa é a herança do Senhor. E toda língua que se levantar contra as nossas vidas, em juízo nós a condenamos, porque essa é a herança dos filhos de Deus, que provém de Deus, o livramento, a graça e a justiça, em nome de Jesus. E crendo que assim será feito, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Espírito Santo, permaneça conosco. Espírito Santo, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem fluir 100 por 1 para essa palavra, para a qual está sendo enviada em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, vem. Usa os meus paladares, eis-me aqui como instrumento. Revela-te a nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, flui 100 por 1 a cada vida e a cada coração. O dos ouvintes dessa palavra, que irá ouvir essa palavra. Multiplica esses ouvintes, Senhor. Multiplica, Deus. É promessa sua, para a glória do teu nome. A palavra é pura e verdadeira. É clara, pura e verdadeira. Como Jesus esteve na terra. Então multiplica os ouvintes dessa palavra. Abre corações, aviva este povo através desta palavra. Traz a chama do teu Santo Espírito sobre cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra que o Senhor me concedeu nos concedeu, está no livro de João, capítulo 21. E vou só fazer a leitura do livro João, capítulo 21, do 21 até o 25.
É um diálogo, foi o diálogo de Jesus com Pedro. João capítulo 21, versículo 25. Vendo Pedro, a este disse a Jesus: Senhor, e este que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue tu a mim. Segue-me tu. Ele estava falando de João. Julgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Jesus já me deu. Se Jesus quer me abençoar, ele já falou comigo sobre isso. Que importa a ti? Segue ele. O que eu tenho com Jesus é diferente. O que eu tenho com Deus Pai e com meu sacerdote real, Jesus Cristo, meu irmão, irmão, eu sou adotado. Que importa você? Segue Jesus, segue ele. E o que eu tenho com ele é diferente do que você tem. O que João tinha com a intimidade, a aproximação, o amor, era diferente do que tinha Pedro. Mas ele amava todos. Ele amava Pedro também. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que eu tenho com ele é verdadeiro, o que você tem é verdadeiro. Só que o que eu tenho com ele é diferente do que você tem. Mas nós somos irmãos. E ele me ama e te ama. Como ele amava Pedro e amava João. Só que João tinha uma intimidade, Pedro também tinha. Então, João cuidava da intimidade que ele tinha, seguia ele e agradava ao nosso Senhor, ao nosso Pai, da forma que ele agradava. E João agradava também. E tinha muito amor. Então, faça você, se achegue você a ele, na intimidade, que é sua com Deus. Porque cada um tem uma intimidade. Era assim que ele falou com Pedro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém? João escreveu muita coisa. E Pedro também. E todos os discípulos. Mas nem todos. Não deram conta de contar todos os feitos de Jesus. Jesus interroga Pedro porque conforme o próprio Jesus lhe dissera, Pedro negou 3 vezes. Mateus 23, 34 fala sobre isso. Por meio deste discípulo, envergonhou-se do mestre na hora do seu julgamento. Pedro envergonhou Jesus na hora do julgamento. Mas não foi o ato de Pedro, por ele ter negado Jesus, que o Senhor deixou de amá-lo. Que Jesus deixou de amar Pedro. E João, ele foi estar com Maria, a mulher que teve Jesus, a mãe de Jesus. Sim, a mulher que carregou Jesus. Ele foi estar lá. E Jesus, quando estava morrendo, disse para ela, estava antes de Jesus partir, Jesus já estava, e Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele estava lá presente, na cruz, mas Pedro não pôde estar lá porque ele estava arrependido e chorando pelo que ele tinha negado. Mas não foi pelo ato ruim de Pedro, que Pedro não foi um grande apóstolo e que não era amado pelo Senhor Jesus. Ele não justifica pelos nossos erros, mas quando o erro há arrependimento verdadeiro, o nosso Deus cuida de nós. Como cuidou de Pedro. Envergonhou-se do mestre na hora do seu julgamento. E Jesus já tinha avisado Pedro. Mas Pedro não tinha discernimento espiritual para saber que ele tinha que vigiar.
Agora o Senhor havia ressuscitado e deram-lhe a oportunidade de reafirmar seu amor por ele. E quando ele ressuscitou, Pedro já tinha se convertido. Pedro chorou por 3 dias com amargura de alma. Quando ele ressuscitou, ele deu oportunidade aos discípulos, que não foi só Pedro que negou Jesus. Pedro negou Jesus no seu julgamento, porque ele foi lá atrás, onde Jesus estava, e os outros correram. Então todos negaram. Mas essa história de Pedro, a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus aconteceu quando Jesus ressuscitou. E ele também 3 vezes disse a Simão Pedro: filho de Jonas, amas-me mais que estes? Porque ele dizia que amava ele mais do que os discípulos. Mas ele cuidava mais de Jesus do que João, do que os outros mesmo. E Jesus sabia do amor dele. Mas Jesus precisava testar Pedro. Por 2 vezes ainda voltou a perguntar: amas-me, Simão Pedro? O mestre levou Pedro a entender o amor desinteressado. Porque você tem que amar a Deus não interessado do que Ele pode fazer por você, mas do que Ele é na sua vida. E Pedro entendeu isso quando Jesus morreu. O que ele tinha feito. Quando Jesus morreu e ficou 3 dias, no 3º dia ele ressuscitou. E ele veio justamente porque Jesus precisava de Pedro. Eita, Jesus precisava de Pedro para a obra. Jesus precisa de mim, de você para a obra. Eu não sei o que você fez que negou Jesus, mas se você se arrepender, hoje, através dessa palavra verdadeiramente, e saber que você tem que amar Ele, não pelo que Ele faz e pelo que Ele fez por você, mas pelo que Ele é na sua vida. E Pedro entendeu isso quando ele passou 3 dias chorando e se arrependeu verdadeiramente e teve um concerto com Ele. E Jesus voltou, ressuscitou, para que houvesse tempo de haver um renovo, como ele falou aqui. Ressuscitou e deram-lhe oportunidade de reafirmar o seu amor e a sua aliança. Então reafirma hoje o seu amor e a sua aliança por ele, se arrependendo, porque ele é bom para perdoar. E volte a ter intimidade, conquiste a intimidade dele, como João conquistou. E Pedro também. E ele perguntou: amas? O mestre levou Pedro a entender o amor desinteressado, necessário a quem deveria apacentar as ovelhas. Então, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. A única coisa que eu quero de você é que você apacenta as minhas ovelhas. O que ele quer de mim, de você, é que nós apacentamos, que nós levamos a palavra da verdade, anunciemos o evangelho da verdade. Levamos esse amor que ele colocou no nosso coração, essa testemunha que ele nos fez na terra. Para muitos que estão necessitados, para libertar os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos e para anunciar a vinda dele que está próxima e os acontecimentos dos princípios que já começaram na terra das dores. Então, se tu me amas, faz a minha obra. Apacenta as minhas ovelhas, anuncia o meu evangelho, anuncia a palavra da verdade. E ele fez Pedro entender o amor desinteressado. Que o interesse de Pedro é que ele fosse o principal apóstolo, que ele amasse mais ele do que João, do que outro. Não. O amor desinteressado. Você não tem que ter interesse, receber nada em troca para amar a Deus, para fazer a obra dele. Porque você já teve a salvação e tem o cuidado dele e tem tudo que você necessita e que vem da parte dele. Os livramentos sobre a sua casa, a sua família. Tudo que ele tem feito em meu favor e em seu favor. Ele morreu por nós. Isso já é o suficiente. E nos comprou com preço de sangue. Aleluia. E quebrou todo o acesso do inimigo contra a minha, sua vida. A minha, sua casa. E a minha, sua família. Ele fez muito por mim. E o que eu tenho que fazer por ele em louvor e agradecimento é apacentar as ovelhas e obedecer. E ser grata por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer. Não faça nada por ninguém interessado em ganhar, porque esse não é o evangelho do reino. Foi isso que Jesus ensinou a Pedro, para nos deixar esta lição, esse legado em nome de Jesus,
apacenta as minhas ovelhas. Em seguida profetizou que o apóstolo morreria por amor a Deus. Foi o único apóstolo que morreu por amor a Deus. E ele ainda morreu de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu na cruz. Ora, o que prevaleceu não foi o que Pedro fez de ruim, mas sim o poder da graça de Jesus, o qual o restaurou. O que prevaleceu não foi Pedro ter negado o que ele fez de ruim, ter negado Jesus, negado o mestre na hora do seu julgamento. Não foi isso que prevaleceu, Jesus. Foi o que prevaleceu na vida de Pedro, não foi o que ele fez de ruim, mas foi a graça, foi o favor. Por isso Jesus morreu, para comprar Pedro com preço de sangue na cruz, por amor a ele, por amor a mim e a você. E é isso que nós precisamos fazer. E é entender que Pedro, que foi pela graça que o Senhor comprou Pedro, que o Senhor restaurou Pedro, que Jesus morreu para que Pedro fosse perdoado, morreu para que eu e você fôssemos perdoados. Você que está aí e que praticou o que Pedro fez. Pedro negou Jesus, o mestre, na hora do seu julgamento. Mas não foi porque ele negou Jesus, porque ele não teve o direito, na hora do seu julgamento, que ele não teve o direito de ser perdoado e se tornar um grande apóstolo e operar maravilhas e sinais em nome de Jesus. E não foi o que ele fez de ruim, foi a graça que comprou ele, pelo amor de Jesus Cristo por nós. Comprou Pedro e a mim e a você. A graça, o poder da graça de Jesus, o qual restaurou a vida de Pedro em 3 dias. Pedro era um novo homem quando Jesus voltou para reafirmar o amor e a aliança. Ele era um novo homem. E ele recebeu. E ele se arrependeu verdadeiramente. Recebeu o Espírito Santo. Aleluia. E se tornou um grande apóstolo. Ele foi restaurado. E é isso que o Senhor vai entrar com essa palavra na sua vida, que tem chamado para a restauração. Você está entendendo? Jamais aceite que as mentiras de Satanás, o que tenta convencer-nos de que não podemos ser perdoados. Mentira. Satanás é mentiroso. Jesus perdoou Pedro por ter negado ele no julgamento, o mestre na hora do julgamento. Não foi o ato ruim de Pedro que acabou com o ministério de Pedro, que acabou com o amor que Pedro tinha por Jesus, porque ele amava verdadeiramente. Em 3 dias, Pedro se arrependeu. Com certeza, a amargura dele não durou 3 dias, mas ao ressuscitar, Jesus deu a oportunidade dele reafirmar a seu amor e sua aliança. E Jesus está te dando a oportunidade de reafirmar seu amor e sua aliança. E restaurou Pedro e derramou o Espírito Santo de Deus. E Pedro se tornou um grande apóstolo. Foi quem ganhou mais almas para o Senhor Jesus. A primeira vez que ele pregou em Jerusalém, o batismo com o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, 3.000 almas e as 120 almas sendo batizadas com o Espírito Santo. E todas as nações puderam testificar e falar em todas as suas línguas. Aleluia, um poder do Pentecostes. Este foi o apóstolo Pedro. E este é você, que Deus está te chamando. Se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Amas Jesus? Amas o teu Pai, Deus Todo-Poderoso? A ordem é para mim e para você. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu entendi o recado, a tua irmã, a minha irmã e o meu irmão também. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a praticar essa palavra. A praticar e saber que o reino de Deus é maior na terra. Por o amor que ele nos comprou e tem nos livrado, nos protegido, nos guardado, nos abençoado. Nós precisamos fazer a obra dele, o reino de Deus, pregar as tuas boas novas, ensinar a verdade clara e objetiva, clara, aleluia, sem ter interesse nenhum em nada, Senhor. Porque o amor do Senhor, o seu amor, o amor do teu Filho, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, já nos comprou. O teu amor venceu na cruz e nós precisamos vencer
em nome de Jesus, porque nós amamos e nós precisamos demonstrar este amor, aleluia, praticando a tua palavra em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda os ouvintes desta palavra, ajuda aqueles que têm chamado, que vão ouvir essa palavra, restaura a vida deles, reafirma, meu Deus, a nova aliança, reafirma o amor que o Senhor tem, meu Deus e meu Pai, pela vida deles, nesta hora em nome de Jesus. Ajuda eles, Senhor, a reafirmar este amor, reafirmar essa aliança, Senhor, em nome de Jesus. E saber que tudo que eles vão operar a partir de hoje, ensinar, fazer a tua obra por amor, é por amor, não por interesse. E o reino é de Deus, aleluia. E se amamos, nos ajuda a demonstrar este amor. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a entender a luz dessa palavra. E que se cumpra a tua palavra na vida de cada um deles. Que a tua chama do teu Santo Espírito, com o teu avivamento, com o teu poder, com o teu fogo, visite cada coração e cada vida, em nome de Jesus. E saiba que foi por amor que tudo aconteceu. O reino foi vencido, o reino de Deus, por amor. Aleluia. Por amor. E que nós possamos demonstrar este amor neste dia, reafirmando quem precisa reafirmar a aliança, quem precisa reafirmar este amor, quem precisa, aleluia, aleluia, ter certeza, aleluia, entender que o reino de Deus, aleluia, é por amor, não por interesse, aleluia. Em nome de Jesus, ajuda meu irmão e a minha irmã. Eu te peço em nome de Jesus. Faça tudo isso para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Aviva o teu povo com a chama do teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.